Olá, pessoal do Betel, eu sou Cacau Marques, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa. Eu já estive algumas vezes no Betel, aí nos nossos acampamentos presenciais, e já gravei também mensagens para essa nossa versão virtual, né? Até participei de uma live no ano passado, mas esse ano eu fui convidado para também trazer aqui uma palavra para vocês. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre um texto da Escritura. E o tema que nós vamos abordar hoje é o tema da liberdade, tá bom? Nós vamos falar sobre liberdade hoje. E o texto que nós vamos ler é o texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse é o versículo do qual nós vamos tirar o tema da liberdade. Gálatas costuma ser tratada como a carta da liberdade, é a epístola da liberdade. É a epístola em que o tema da liberdade é mais abordado pelo apóstolo Paulo, ele que é o escritor dessa carta, né? E o que ele quer dizer com liberdade quando ele fala isso para estes Gálatas? Qual que é a questão que ele levanta aqui para os Gálatas? Qual é o que é que impedia a liberdade dos Gálatas? Bom, ele tinha pregado o evangelho nessa região ali da Ásia chamada Galácia, e eles tinham aprendido o evangelho. O que eles tinham aprendido no evangelho? Tinham aprendido que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido pelos seus pecados, tinha ressuscitado, e que então aqueles que crescem em Jesus estariam livres da sentença do pecado, estariam livres do poder do pecado. Então, por causa da obra de Cristo, é que eles eram aceitos e recebidos pelo Pai. Essa era a mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo levou para os Gálatas. E muitos ouviram, muitos se converteram, muitas cidades da Galácia, dessa região ali, ouviram essa palavra, se converteram, igrejas foram plantadas, o evangelho começou a prosperar e cada vez crescer mais. Mas, depois que o apóstolo Paulo foi embora, outras pessoas chegaram lá. Outros mestres, mas eram mestres com falsos ensinos. E o que eles diziam? Eles falavam assim: olha, a questão não é só crer em Jesus Cristo. É necessário que vocês realizem certas obras, da lei. É pela prática dessas obras que haverá de fato essa justificação. E dentre as obras da lei que o apóstolo, esses falsos mestres mandavam eles fazerem, estava a circuncisão, que era uma cirurgiazinha que se fazia no bebê judeu quando ele nascia, o bebê menino, né? Ia lá, pegavam uma pelezinha do seu membro masculino e tirava lá essa pelezinha, e isso era a circuncisão, algo que era requerido na lei judaica lá do Antigo Testamento. Então esses falsos mestres diziam: olha, você precisa da circuncisão, você precisa praticar as obras dos judeus, você precisa, para ser realmente um recebedor dessa aliança de Deus, viver segundo essas leis e essas regras do judaísmo, certo? Então, Paulo estava falando de uma outra coisa quando pregou o evangelho para eles. Falou: olha, vocês precisam de Jesus. Jesus é o que é necessário para vocês, é o que é necessário para os judeus, é necessário para todo mundo. Creiam em Jesus, amem a Jesus e vivam a vida de Jesus. E essas duas pessoas falaram: não é só Jesus, você precisa também praticamente virar um judeu para ser parte dessa aliança em Jesus Cristo. Se você quiser ser um cristão mesmo, você vai precisar disso. Então Paulo escreve o livro de Gálatas inteiro para combater essa ideia.
vai desde o início falando sobre isso. Ele chega a falar que esse tipo de mensagem que tem sido pregado por esses falsos mestres é um outro evangelho e que quem prega esse outro evangelho deveria ser considerado maldito. Olha só que palavras pesadas que ele usa, né? Ele usa palavras muito duras contra eles. E ele está dizendo, olha, Jesus Cristo já os libertou para a liberdade. Ele já livrou vocês dessas obrigações da lei. Ele já livrou vocês dessas obrigações. Vocês devem agora viver uma nova vida, que é a vida em Cristo. Vocês devem agora, pela fé em Cristo e na sua morte, na sua ressurreição, entender que Ele é o Salvador e que é por meio dele que nós temos vida. Então, não caiam no ensino desses falsos mestres. Ele diz isso, né? E aí, ele vai passando os capítulos e tal, e no capítulo 4, ele usa 2 exemplos de escravidão, tá bom? Ou seja, 2 exemplos de prisões, não é? 2 exemplos de prisões, 2 exemplos de como as pessoas estavam presas na religião antes de receberem a Jesus Cristo. Que exemplos são esses? Bom, ele dá primeiro, lá no capítulo 4 ainda estou falando, tá? Ele dá primeiro o exemplo da lei mesmo. Ele fala o seguinte, olha, vocês que quando seguiam a lei, ou aquele que seguia a lei, ele seguia a lei até encontrar Jesus. A lei era como que um servo, como que um escravo. Do que Paulo está falando? Está falando o seguinte, olha, quando uma criança é muito novinha e o pai dela tinha servos, tinha escravos, essa criança muitas vezes era colocada sob a responsabilidade de um escravo. E olha que interessante, o pai da criança era dono do escravo, mas a criança estava debaixo da autoridade do escravo, mesmo ela sendo a que será dona do escravo depois, quando ela crescesse, quando ela se tornasse maior e pudesse cuidar da sua própria vida. Então, o pai colocava aquela criança, que era filha, debaixo de uma escravidão, ou seja, o escravo que cuidaria dela. E ele diz, a lei era isso. Era como esse escravo que nos encaminhava até nós chegarmos a uma maioridade. Mas em Cristo nós temos essa maioridade. Então agora não vale mais, não faz mais sentido nós nos apegarmos a esses mandamentos como sendo os mandamentos nos quais nós devemos tirar vida, porque não era para isso que ele estava ali. Ele estava ali para nos conduzir até Cristo. A lei estava ali para nos conduzir até Cristo. E ela nos conduz até Cristo. E esse é um exemplo que ele dá, a escravidão da lei. Vocês eram escravos da lei. Depois, ele dá um outro exemplo. Ele fala o seguinte, olha, em outro tempo, vocês, olha que interessante isso, em outro tempo, vocês serviam deuses que, na verdade, não são deuses. Olha só, ele disse, os que viviam na lei estão presos na lei, né? E agora encontraram Jesus, estão soltos dessa escravidão, estão na maioridade. Mas depois ele vai falar para os Gálatas na sua origem pagã. Ele diz no versículo 8 do capítulo 4, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Então vocês, antes, não conheciam a Deus, e vocês serviam outros deuses que nem são deuses. Veja, é uma outra coisa que ele está falando. Primeiro ele está falando da lei de Deus, que conduz as pessoas até Jesus. Depois ele está falando do paganismo, da religião pagã, da religião que adorava outros deuses. Vocês serviam esses deuses que nem deuses são. Os dois têm uma semelhança, os dois vivem uma vida religiosa. E a religião, ela não pode nos dar a liberdade. A religião não pode nos dar a liberdade. Então, aqueles que, ao encontrarem com Jesus, estão libertos dessas obrigações da lei que esses falsos mestres estavam tentando impor, não podem voltar atrás para a escravidão da lei. Estes que, quando conheceram Jesus, foram libertos das religiões pagãs, não devem voltar atrás para a religião pagã. Vocês não devem olhar para o mundo pensando que é pelas obras que vocês realizam que vocês vão fazer parte dessa aliança de Deus. Quem realizou essa obra foi Jesus Cristo.
Maravilha, né? É essa liberdade que ele está propondo, uma liberdade da religião. Olha só que interessante, uma liberdade da religião. Mas aí talvez você pense assim, bom, então se eu me libertar da religião, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. A liberdade então é eu decidir tudo o que eu quero da minha vida, é isso que é a minha liberdade. Né? Eu posso fazer o que me der na telha. Não existe certo, não existe errado, não existe moral, não existe ética, não existe nada. Eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha cabeça. Veja, às vezes a gente acha que liberdade é isso, que liberdade é poder fazer tudo o que dá na nossa cabeça, mas não é verdade. Primeiro porque ninguém pode fazer tudo o que tem na cabeça. Se todo mundo resolver viver segundo suas próprias regras, se todo mundo resolver fazendo tudo o que dá no seu coração, eles vão encontrar o limite do outro mesmo. Vão encontrar o limite da liberdade do outro mesmo. Vão trombar nisso aí. E quem quiser impor a sua liberdade só vai poder impor se o outro deixar de ser livre. Então não tem como todo mundo fazer tudo o que dá na sua cabeça. É impossível isso. Até porque se todo mundo resolver fazer isso, e esse é o segundo problema, a gente nunca vai ter relacionamento com ninguém, porque todo relacionamento vai ser alguém tentando impor a sua liberdade sobre o outro e dominando o outro pela sua liberdade. Mas não é só isso. Todo mundo que queira fazer qualquer coisa vai ter que sacrificar alguma liberdade. Já pensou nisso? Por exemplo, vamos supor que você quer ter a liberdade de tocar guitarra muito bem. Você quer ser um grande guitarrista. Em alguns momentos você vai ter que abrir mão da sua liberdade de poder, sei lá, sair para ficar estudando. Né? Para ser um bom guitarrista. Você nunca vai ser um grande guitarrista se você não sacrificar a sua liberdade de vez em quando para poder estudar e ensaiar ali mais e mais. E isso é com tudo. Você quer ter uma liberdade uma condição de liberdade para trabalhar com alguma coisa, você vai ter que ter vários anos estudando e se submetendo a certas disciplinas para chegar até lá. Não existe liberdade absoluta de nada. Ninguém faz tudo que dá na telha. A Bíblia traz uma imagem muito interessante sobre isso, que é a que está lá no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre uma árvore plantada junto a ribeiro de águas e uma palha que é soprada pelo vento. Aí você pode olhar o Salmo 1 e falar assim, puxa, que bonito, né? Uma palha soprada pelo vento, que imagem de liberdade. E olha só essa planta plantada, que imagem de estabilidade, mobilidade, prisão, né? Mas na verdade, se você pensar bem, a palha soprada pelo vento, ela também está presa. Ela está presa no vento. Não tem uma folha que quando o vento bate, ela pode resistir ao vento. Não tem. Ela está presa no vento. E a árvore está presa no solo. Então a questão não é quem é mais livre, é impossível ser totalmente livre. A questão é qual está vivo, a palha ou a árvore? Qual está dando fruto, a palha ou a árvore? A gente pode trazer isso para a nossa vida também. Qual é a liberdade para viver? Qual é a liberdade de vida? Ou seja, quais são os termos aos quais nós estamos presos que nos fazem viver mais, que nos fazem viver melhor? Não é a gente colocando a loucura na nossa cabeça e indo viver do jeito que a gente quer. Não é isso. É nos apegando ao que de fato frutifica. E é aí que chega o capítulo 5, que nós lemos no início. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Só que ele continua dizendo, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual que é o jugo de escravidão? Ele fala no versículo 2, a circuncisão. Você vai se circuncidar, você vai voltar à lei antiga. Você vai querer fazer isso? É essa que é a questão? Mas depois ele vai dizer o seguinte, olha, não usa dessa liberdade para dar lugar a carne, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha só, vocês estão livres da lei, vocês estão livres da religião, mas não deem lugar à carne. Não use a liberdade para viver uma vida carnal. Por quê? Porque a vida carnal também é escravidão. Quem vive pela carne está preso na carne. Quem vive pelos seus próprios desejos e vontades pecaminosas não consegue se livrar dos seus desejos e vontades pecaminosas. Então, eu estou livre da religião, estou livre da lei, estou livre, tenho que me libertar da carne, então o que eu faço? A resposta está aí no versículo 13 também. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
E ele continua o versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Veja, para entender isso aqui, a gente precisa lembrar uma coisa. Lá no versículo 4, ele falou que quando é criança, é como se fosse um escravo. Está debaixo de uma escravidão. Ele fala nesses sentidos todos de aprisionamento, nesse tema da escravidão. Escravo da lei, escravo da religião, escravo da carne. E agora ele fala, você quer ser livre mesmo? Para ser livre de verdade, para ter uma liberdade que promove vida, que promove frutificação, façam-se escravos. É isso que ele diz, versículo 13. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O verbo servir aqui, lá em grego, tem a mesma raiz da palavra escravo. É como façam-se escravos uns dos outros pelo amor. Façam-se escravos uns dos outros pelo amor. A verdadeira liberdade é dedicarmos-nos ao amor fraternal. A verdadeira liberdade é viver uma vida de amor ao próximo. Essa é a verdadeira liberdade. E não porque nós estamos obrigados a isso, e se a gente não fizer isso a gente vai para o inferno. Não. É porque nós fomos muito mais amados por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos amou. Jesus Cristo nos salvou sem que nós tivéssemos feito nada para merecer isso. E por isso, tudo no mundo agora é viver o amor de Cristo. Então nós nos dedicamos a amar o próximo. Timothy Keller, no seu livro Fé na Era do Ceticismo, tem uma frase maravilhosa que é: o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. O amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Não se escravizem de novo na lei, não se escravizem de novo na religião, não se escravizem na carne. Façam-se escravos uns dos outros pelo amor. Porque o amor cumpre toda a lei. Toda a lei se resume a um único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.